estar tratando hoje, né, sobre a lição 4, como o Lucas já disse, e tem por título Vencendo os Obstáculos. Estamos, só lembrando os irmãos, estamos estudando o livro de Josué, do Velho Testamento. Pai do Senhor, Pai do Senhor, como é que estão? estamos bem, graças a Deus. Glória a Deus, o pessoal já começando a entrar aí. Sejam bem-vindos. Radassa, nossa Oi, Radassinha, um beijo. Radassa, pastor. Radassa já entrou aí? Ô, glória. Pastor Os irmãos, Selma, Pastor Anselmo, Pai do Senhor, pastora, o Alan. Oi, Alan, tudo bom? Ministério Kairos. nosso ministério entrou aí também, ó. Glória a Deus. Eita, glória. Pois é, meu povo, hoje é uma lição bem recheada, né? Lição maravilhosa. E essa lição de hoje, graças a Deus. Estamos aqui em graça, minha bom também, né? Esse livro que a gente está vendo, da lição dos jovens, né? Só mostrar aqui os irmãos, a nossa revista é essa aqui, ó. Tempo de Conquista. Isso. Irmão Tomás entrando aí. Pai do Senhor. Nós estamos na lição número 4. A última lição que a gente teve foi domingo passado, que foi a lição número 3. A gente fez um rápido contexto histórico, como a gente chama, como é novo, né? Essas lives dos Jovens Esclarecedores. Aí a gente fez um contexto rápido sobre a lição número 1, número 2 e a abordamos a número 3. E hoje a gente vai dar continuidade com a lição número 4. Só retomando aqui a lição número 3 para os irmãos, o assunto que mais foi tratado foi em relação às espias que Josué manda lá para Jericó, e também a questão sobre Rabi, que foi a prostituta que acolheu eles, né? E dentro daquele povo foi a que teve fé em Deus e que foi salva, né? E que dela Exatamente, veio então. que dela Pode falar. descendência de Jesus Cristo. Isso. E então, basicamente, na live passada, a gente fez uma introdução ao livro de Josué e introdução à nossa revista, né? Das duas primeiras lições, infelizmente, nós não pudemos fazer live, até porque essa ideia surgiu depois, né? E aí a gente abordou muito bem a terceira lição, né? Que falava sobre justamente, tinha como destaque a Raabe, né? Que foi a ascendente menos nobre do Messias, do Filho de Deus, Jesus. Então, nós falamos basicamente dos preparativos para a conquista da Terra Prometida na aula passada, e hoje nós abordaremos sobre os obstáculos que eles enfrentaram, né? Que o primeiro obstáculo foi realmente o Rio Jordão, muito parecido. A nossa professora Socorrinha, nossa líder de jovens, já entrou aí na live, graças a Deus, a paz do Senhor, Socorrinha. Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Esperar o pessoal entrar mais aí, né? 9 pessoas. Agamenon Batera. Agamenon Batera. Sulamita entrou, seja bem-vinda. O irmão Evandro, Vandim, glória a Deus. Seja muito bem-vindo. Então, Saudade, Socorrinha. Saudade. Também estamos morrendo de saudade. Era para você estar aqui hoje, viu? Aí fazer um convite logo antes para os irmãos, que logo a mais às 6h30, né, estaremos com o nosso culto de jovem, com o nosso pregador José Carvalho. Hoje ele esteve mais cedo na Roda dos Esclarecedores. Homem é uma benção, viu? Os irmãos que querem conhecer ele, que não conhecem, assista a nossa live lá pelo Facebook e pelo YouTube, né? Que o homem tem a bala na agulha, né? Então, hoje, a nossa programação mais tarde é culto de jovens. Então, nós temos um compromisso marcado através do nosso canal no YouTube, né? Você que ainda não é inscrito, se inscreva lá, AD Piripiri, viu? Você é nosso convidado especial, está participando dessa live, desse culto. E aqui nós teremos aqui jovens abençoados, louvando, ministrando a palavra.
E teremos também a ministração oficial com o diácono José Carvalho, né? Como o Lucas já citou aí, é um grande amigo, um grande homem de Deus, né? E que estará aqui sendo instrumento de fácil manejo nas mãos do Senhor. Né? Então, eu tenho certeza que Deus trará... vocês, né? Então, Obrigado. Alan, continue nos assistindo, né? Que o Senhor há de te abençoar. Verdade. A Sula Glória a Deus. também. Um abraço, Sula. Muitas saudades suas. Amém. Glória a Deus. Então, irmão José, o homem é bom, né? Pois é, meu povo. Então é isso, o áudio tá bom, o áudio, a imagem do meu celular tá bom. Feedback, como é que estão o áudio, a imagem, porque a gente precisa disso para ver se a gente consegue melhorar, né? E para que vocês também possam nos escutar bem, né? Nos escutar, porque senão não vai dar para compreender bem o que a gente está dizendo. Até porque eu, não sei se vocês já perceberam, eu falo um pouquinho rápido. Né? Então, é uma característica minha. É uma característica minha que ainda estou tentando mudar, mas vai dar certo, em nome de Jesus. Então, o nosso tema de hoje, da nossa lição, vencendo os obstáculos. Esses obstáculos são os obstáculos naturais. Né? Só complementando aí o título da lição, né? Vencendo os obstáculos naturais. Então... Só um minuto. Os irmãos que querem acompanhar, que acabaram de entrar, a gente está lá no livro de Josué, a partir do capítulo 3, que vai nos manejar nesse tema aí, vencendo os obstáculos. Hoje nós abordaremos aí capítulo 3 e 4, né? Basicamente. Capítulos 3 e 4. Que é a travessia do Jordão e as 12 pedras tiradas do Rio Jordão. Então é isso. Então vamos orar, né? Dando início a esta aula. Eu tenho certeza que nós estaremos aprendendo aqui juntamente com vocês que estão nos assistindo. Né? E irmão Lucas Neves, ora aí, por favor. Eu já ia mandar tu orar. Ora aí, varão, abençoado. Senhor eterno Pai, estamos nessa tarde, meu Deus, mais uma vez para estarmos aprendendo da tua lição, meu Pai. Vai abrindo nossa mente, nosso coração, para que a gente possa, Senhor, aprender teus ensinamentos, Senhor. E assim como aquele povo, meu Pai, vem nos abençoar, vem nos dar um norte, Senhor, para que a gente possa sentir a tua glória. Continua nos abençoando em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmão Elano, nosso irmão Elano, nosso líder, irmã Naira Aline, glória a Deus. Irmãos, eu quero iniciar essa aula, essa live, com uma frase que é atribuída a Lao Tse, né, que é um chinês. Eu não sei se a pronúncia realmente é essa, né? Mas diz assim... O Lucas está rodando o mundo aí, né? Conhecendo os... Não. A gente roda o mundo lendo, né? Nesse caso, nessa crise agora, a gente está rodando o mundo lendo. É a melhor forma de romper aí com as fronteiras, né? Saudades dos olhos aí, o irmão Elano aí. Saudades dos cafés. Também. Volte logo, meu. Pastor José Paixão entrou aí, glória a Deus. Irmãos, a frase de Lao Tse, né, que é um chinês, que sintetiza aí o segredo do sucesso. A frase é mais ou menos assim: o rio alcança os seus objetivos porque aprendeu a contornar obstáculos. Né? Então, pegando aqui, essa afirmação parte de um pressuposto que é conhecido por todos, basicamente, né, que a vida não é um mar de rosas. Isso não se dá necessariamente por consequências de ações perversas de homens maus. E a maioria dos obstáculos que surgem nos rios, eles aparecem naturalmente, né? Mas não para impedir o progresso das águas nos rios. Né? Até porque, por exemplo, se eu colocar uma pedra dentro de um rio, ela não vai passar entre a pedra, a água, mas ela vai contornar aquela pedra. Né? Agora, se essa pedra estiver furada, ela vai passar por dentro desse buraco. Né?
Mas se eu colocar uma pedra dentro de um rio, ela vai contornar essa pedra e continuar o seu progresso, não vai parar, né? Mas para que se tornem também influentes e abrangentes, né? Enchendo muitas outras paisagens de beleza e vida. Então, hoje, trazendo para o nosso cenário aqui, se nós, por exemplo, alguma pessoa que vem visitar Piripiri, né? Uma atração turística que é o Caldeirão, né? Então, nós sabemos que a água, ela traz essa beleza à paisagem, né? Lá em Foz do Iguaçu, nós temos as cataratas, né? Que, por sinal, são muito lindas. Né? Então, a água ela realmente traz uma beleza na natureza. Os rios conseguem novos afluentes que fazem aumentar significativamente o seu volume. Né? Então, propiciando que o curso da água alcance lugares nunca antes imaginados. Aqui, nesse cenário aqui, na travessia do Rio Jordão, nós vamos ver que o Rio Jordão ele estava na época de cheia. Né? E que Tá transbordando. Isso. E é uma água que Transbordando. nunca parava, né? É uma água que sempre tinha correnteza descendo lá e... Exatamente. E aí a gente vê que era impossível, né, que pessoas ou animais atravessassem a esse rio nessa época de cheia. Né? Mas nós vamos ver o milagre que Deus realizou de acordo com o decorrer dessa lição. Né? Então, na vida do povo de Deus, não há dificuldades que foram... há dificuldades que foram arquitetadas por Deus. Né? Como os obstáculos. Então, no Rio Jordão, na época das cheias, como nós já falamos, era um obstáculo na vida daquele povo. O clima árido do deserto também era um obstáculo na vida de muitos. Porque o povo foi guiado durante 40 anos no deserto. Né? Então, realmente, eles teriam que passar por esse obstáculo. Muitos murmuraram. Né? E não tiveram o seu fim muito bem e não puderam entrar na terra prometida, a terra a qual Deus prometeu ao seu povo. Né? Irmão Adonis está entrando aí. Glória a Deus. A questão da murmuração foi um dos requisitos que fez com que aquela primeira geração não fosse para a terra prometida, né? Então a gente tem que enfatizar isso bem, que a murmuração ela pode fazer com que você perca algo primordial para a sua vida. Assim como aquele povo perdeu a entrada para a Terra Prometida. Exatamente. O né? irmão Thomas deu aqui uma citação aqui, ó. Lucas destaca aí que o Jordão significa o que desce, pois ele é um rio que desce, verdade. É o que vai encontrar o mar, né? Então nós vamos ver no decorrer da lição, né, que a abertura desse rio, né, o fato como o milagre é ocorrido, ele não é da mesma maneira do Mar Vermelho. Né? Então a gente vai ver em decorrer da lição, nós vamos tentar abordar, aqui nós esperamos que você possa compreender. Né? Então é isso, como o Ana Júlio falou, a murmuração foi um dos requisitos que fizeram com que aquela primeira geração de ex-escravos, né, por tanto murmurarem, reclamarem de tudo, não puderam conquistar essa promessa, né? Não puderam adentrar a terra prometida. E agora Deus estava preparando em um novo cenário aquela segunda geração para que eles pudessem receber essa herança, né? E desfrutar daquela terra que, como diz a palavra, uma terra que emana leite e mel. Né? Exatamente. Então todos os aspectos da natureza existem para ser superados e não devem interromper a jornada rumo ao ideal almejado. Esses obstáculos eles produzem entraves mais perigosos, né? Então, e aquelas pessoas que são desavisadas desses entraves, desses obstáculos naturais, elas têm uma interpretação de como se Deus dissesse assim: parem, vocês não estão vendo que isso não vai dar certo? Né? Então é como se Deus estivesse dizendo para eles pararem e não prosseguirem ali. Né? As pessoas que são desavisadas, elas têm essa perspectiva. Mas aquele que entende que a caminhada ela tem obstáculos, ela vai entender que aquele é o caminho certo. Né? Um caminho que tem obstáculos. Se você estiver na sua caminhada e você encontrar um obstáculo, pode ter certeza que aquele ali é o caminho certo.
Entendeu? Então, é preciso ter discernimento, né, para transpor essas barreiras, seguir em frente e alcançar aquilo que o Senhor prometeu. E para que isso acontecesse com Israel, Josué ele precisou ligar os fatos da longa jornada do povo para compreender que, no fim, todas as coisas, como diz lá em Romanos 8:28, cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, nós iremos analisar esses episódios, sendo alguns deles inspiradores e outros episódios decepcionantes, mas que mostra como cada pessoa ou povo que Deus ama utiliza os obstáculos do caminho como propulsores ou não para o crescimento. Não é aquilo que eu falei. Por exemplo, se tem um obstáculo no seu caminho e você estiver desavisado e você não tiver uma interpretação correta, o primeiro pensamento seu vai ser em desistir. Mas aquele que quer seguir firme e entender qual é o verdadeiro caminho, vai entender que aquele obstáculo faz parte desse caminho. E muitas então, na vezes, verdade, Lucas, e muitas vezes tem gente que não enxerga um obstáculo como um aprendizado e como um enriquecimento de fé, né? Às vezes Deus prova a gente com tantas coisas, aí ele vai ver, a gente vê se a gente é forte ou fraco para continuar, né? Porque tem gente que no primeiro obstáculo quer parar, mas não deve ser assim. A gente deve alimentar nossa fé, ver que isso ali, muitas vezes, é uma permissão de Deus, né? Porque se a gente parar, porque assim, a vida continua. É como um rio. O rio vai indo, o rio sempre anda em uma direção. A nossa vida também é assim, a gente tem uma direção. E não adianta a gente parar na primeira dificuldade. A gente tem que aprender a contornar e continuar, né? Erguer a cabeça, ter fé, alimentar a nossa fé e continuar. E sabendo que a caminhada é para um local assim como Israel estava indo para Canaã, a gente está num caminho, trilhando um caminho para ir para a nossa Canaã celestial, né? Então assim como o povo de Israel, a gente vai passar por dificuldades, às vezes a gente vai murmurar, às vezes a gente vai desacreditar de Deus, mas é nesses momentos que a gente tem que provar que realmente confia e que tem fé em Deus, o que aconteceu com Josué. Josué era um homem temente, como a gente aprendeu na lição passada, era um homem temente e um homem de muita fé. Por isso que muitas vezes pessoas querem desistir, porque a sua fé não está alicerçada naquele que te criou. E quando a sua fé não está alicerçada nem a sua confiança, tudo ao seu redor vai lhe esmorecer. E não deve ser assim, a gente tem que ser como Josué, obediente, um homem de fé e um homem de confiança, que em qualquer situação via a mão de Deus. Então a gente tem que, assim como Josué, em tudo ver a mão de Deus e saber que até as coisas impossíveis aos nossos olhos podem se tornar possíveis ao nosso Deus. Exatamente. Então Josué ele não ficou parado vendo as águas correrem velozmente, né? Mas, pelo contrário, ele conquistou um êxito por causa de um milagre, né? Em fazer o povo atravessar o Rio Jordão. Então, Josué é um exemplo de líder, né? De homem de fé. Nós iremos falar daqui a pouco também sobre a Arca da Aliança, né? Que simboliza a presença de Deus. Né? Então, aquele dia foi um dia marcante para aquele povo. Né? Foi o primeiro obstáculo que eles tinham de enfrentar. Perdão, irmão. É porque caiu aqui, meu suporte aqui caiu. Então, enquanto o Lucas ajeita lá, a gente pode enfatizar que um dos primeiros tópicos aqui que a nossa lição aborda é a questão do dia em que isso aconteceu, né? Ele vai enfatizar que o mesmo dia em que houve a libertação do povo de Israel vai ser o mesmo dia em que o povo de Israel iria atravessar o Rio Jordão. É nesse ponto que a gente tem que ver que nada na nossa vida acontece por acaso. Deus escolheu justamente o dia da Páscoa para lembrá-los da sua libertação do Egito e para dizer a eles que quando eles atravessassem o Jordão, iriam ficar um passado para trás, um passado de escravidão, um passado de tristeza, um passado de angústias que eles passaram no Egito, e que do Jordão em diante
seria uma vida de promessas e uma vida com uma expectativa muito grande, porque esse povo esperou muito tempo para isso acontecer, muito tempo mesmo. Se a gente for analisar, só no Egito eles passaram mais de 420 anos, então, quando eles avistaram Jericó, a terra prometida, eu acho que a alegria que invadiu o coração deles foi muito grande, porque eles sabiam que iriam deixar um passado de tristeza, de escravidão, e iria para um futuro glorioso na presença de Deus. E a gente vê que foi uma coisa que foi passado para esse novo povo, né? Que vai enxergar Jericó e vai começar... Já crê, né? Nas promessas de Deus, que é uma coisa que, com certeza, antes era passado pelos seus pais, né? Que eles já haviam saído dali há 40 anos e eles estavam esperando, aguardando. Certo que eles não entraram na Terra Prometida, né? Que foram lá, passaram por 40 anos, foram adestrados, mas só pelo fato deles, que são filhos daquele povo, conhecer isso, já é bastante assim, que nada é por acaso, né? Que foi, como a Ana Júlia falou, que foi a época da Páscoa, que foi o dia da saída, né? Que significa a Páscoa. Exatamente. Então, assim, a gente pode introduzir, introduzir dizendo que Deus é o ser mais criativo de todos os tempos, né? E até mesmo fora dele, porque criatividade significa inteligência para criar. Se nós fizermos um recorte do mapa somente do Brasil, né, nós iremos encontrar aí mais de 100 mil espécies de animais e mais de 40 mil de vegetais, né? Isso só as que estão catalogadas até hoje, né? Imagina as que não estão ainda. São tantas outras mais. Então, Deus... até biólogo já. Hã? Tá virando até biólogo já. Biólogo. Então, Deus ele se ocupa com os detalhes, né? Então, só as formigas na Amazônia, as formigas têm mais de 1.000 espécies. 1.000 espécies. Então, é um nível absurdo assim, de particularidade, né? A gente vê assim, a perfeição da obra de Deus nos mínimos detalhes, né? E a diferença... Agora, imagine qual seria a diferença... Eu me lembro até lá de Provérbios, né? Bater como uma formiga, né? Sim, exatamente. E assim, a gente vê assim, qual seria a diferença, por mais mínima que fosse, entre essas 1.000 espécies de formigas, né? Então, assim, o que Deus criou, o Deus que criou todas as coisas, ele manifesta a sua infinita sabedoria na semelhança com diversidade. Ou seja, então, varia entre os detalhes. Porque se a gente olhar de longe, essas 1.000 espécies de formigas, todas são iguais. Mas se olharmos de perto, nós iremos ver as diferenças. Entendeu? Então é isso. Então, Deus ele se ocupa com esses mínimos detalhes. Né? Então, esse mesmo poder criativo, ele se manifesta no plano de Deus para os seus servos. Como cada questão importante é um acontecimento que depois da reflexão, gera mudança de direção na trajetória. A Socorrinha está confirmando aí que o Senhor é cuidadoso nos mínimos detalhes. E realmente, né? Então, esse mesmo poder criativo de Deus se manifesta na vida dos seus servos. Então, a gente vê aí. Só falando aqui, e essa saída, né, que foi na Páscoa, a gente vê que ela já aponta diretamente para o Calvário, né? Ela já estava indo apontando... Exatamente. Pro que vem... É bem aí que eu quero chegar com esse poder criativo de Deus que se manifesta na vida dos servos. Por exemplo, não é à toa que esse mesmo dia 14 de Abib, como diz aí, né? Foi o mesmo dia em que aquele povo... foi o dia da saída do Egito. Né? Então, não foi por acaso. Mas é porque Deus ele se ocupa realmente com os detalhes. Tudo é nos mínimos detalhes. Então, Deus ele capricha naquilo que ele faz. Né? Então, a gente deve entender isso. Vamos ver aqui onde é que eu estou.
o grande problema... Não, tava... O dia 14 de Abib, né? Eu não sei que calendário era esse, né? Mas que foi o mesmo dia da saída do Egito, foi o mesmo dia da entrada em Canaã, né? Que não por acaso apontaria também para a obra redentora do Calvário de Jesus, né? E então, nesses mínimos detalhes, o grande problema é que por mais que se esforce o homem para compreender Deus, ele nunca entenderá a plenitude do projeto divino, né? Então, o homem, por mais que ele tente, ele nunca entenderá essa plenitude desse projeto de Deus, né? Então, aí aqui diz assim, ó, isso faz com que os planos dele sejam infinitamente mais complexos, enquanto sejam mais simples, que sejam mais difíceis, embora sejam mais fáceis, e até aparentemente ilógicos, enquanto revelam, na verdade, a lógica do alto, né? Ou seja, então, é na nossa perspectiva que esses planos são complexos, né? Quando, na verdade, eles são simples, os planos de Deus. Mas que nós, na nossa natureza pecaminosa, nós como seres humanos, nós não conseguimos entender esse Deus, né? E a forma como ele age. Então, o homem jamais poderá planejar tão bem quanto Deus, né? Sendo, por isso, imprescindível para o crente desenvolver a consciência de que ele não é, por si só, capaz de conectar os fatos olhando para frente, né? Tentando prever os próximos passos de Deus. Então, o homem ele não é capaz de fazer isso, mas apenas olhando para trás, testemunhando o que Deus já havia planejado até chegar ali. Então, deixa eu ver aqui. E a gente vê que é um detalhe interessante, né? Que Deus cria circunstâncias políticas no mundo para dar a vinda de Jesus Cristo, né? Ele divide a Páscoa em antes, a gente vê, né, a questão do êxodo, antes e depois de Cristo. Aí que faz nos relembrar, né? A gente faz, é uma questão a se pensar, né? Que a gente fica assim, meu Deus, naquele tempo Deus fez ele sair do Egito lá no dia 10 de Abib, né? Que é o calendário dele. E era a época de Páscoa. E 40 anos depois faz o milagre de novo. Aí a gente já vê que ele está apontando, ele já está começando a apontar. E a pessoa fica muito assim, vê que a questão de tempo é muito grande, né? Que a gente sabe que a obra de Deus é do jeito dele. Sim. Então, assim, produz, quando nós não olhamos para frente, mas nós olhamos para trás, né? Porque por si só nós não somos capazes de desenvolver essa consciência sozinho, entendeu? Nós devemos ter essa confiança de que Deus é o Senhor de cada ponto do caminho, de cada pontinho desse caminho. Seja esse ponto alegre, ou seja ele triste. Então, Josué, cheio do Espírito Santo, ele entendeu que Deus estava no controle de tudo, né? E agora nós iremos entrar falando sobre a arca. E só um minuto, Lucas, e só voltando em relação à Páscoa, né? Que Páscoa lá era comemorada o dia da saída, né? E isso... Da libertação do povo. Antes de Cristo. Aí, como eu falei, Deus divide como se fosse dividido antes de Cristo e depois de Cristo. Aí, depois de Cristo, a gente vê o fato em que Jesus morreu, né? Na cruz, para mudar essa questão de saída lá do Egito para a salvação, né? Ele muda o contexto novamente. Exatamente. E aí, no final desse primeiro subtópico, a lição vai dizer assim: o Altíssimo achou por bem que toda a humanidade, nas gerações seguintes, se lembrasse de que um dia Deus se fez homem, morreu numa cruz na Páscoa e mudou a história da humanidade para sempre. Então aí a gente vê realmente que
esse é o fato mais impressionante, mais lindo, mais histórico da Bíblia, né? Que é justamente todos os textos remotam a esse sacrifício vicário de Jesus. Então, você que está nos assistindo, lembre-se que todas estas obras escritas na Bíblia, todas remotam a cruz do Calvário, a obra redentora, a obra salvífica de Cristo, né? No dia que ele se fez pequenino, deixou a sua glória, se fez homem e se entregou por toda a humanidade, né? Como ele próprio disse, ninguém toma a minha vida, mas eu a dou, né? Porque o homem não tinha poder para matar Jesus, o diabo ele não tinha poder para matar Jesus, né? Ninguém tinha poder de nenhum modo para matar Jesus, mas ele próprio se entregou. Isso foi o que o matou, né? Ele próprio se entregou e ele se entregou por amor à humanidade, né? Então, esse amor muitas vezes nós não conseguimos entender ou compreender, né? Mas na verdade nós temos que corresponder a esse amor, nós temos que aceitar esse amor, né? Então, o amor ele foi feito para ser aceito e não compreendido. Amém? Glória a Deus. Do toquei, né? Como o irmão Thomas aí estava pedindo, né, para a gente falar em relação sobre a Arca do Conceito, né? Exatamente. A gente pode ver que a questão da Arca da Aliança, né? Durante aqueles 40 anos em que o povo estava sendo liderado por Moisés, a revista ela é bem enfática, né? Dizer que a presença de Deus ela era vista através de uma nuvem e de uma coluna de fogo, né? A gente sabe que a nuvem era para livrar Israel do sol escaldante do deserto, né? E a coluna de fogo era para aquecê-los devido ao frio que era extremo. E aí, depois disso, a gente vê que foi criado o tabernáculo, né? E nesse tabernáculo era colocado a Arca da Aliança. Que a Arca da Aliança, ela era feita de madeira, coberta com ouro e tinha 2 querubins nas suas pontas. E a Arca da Aliança ela é bem interessante porque dentro dela havia objetos que lembram ao povo de Israel a aliança que o Senhor havia feito com eles. Então, a Arca da Aliança, como a própria lição fala, né, simboliza a presença de Deus. Tão tal que a gente pode ver aqui no texto básico que é colocado, né, que em Josué capítulo 3, verso 3 diz: E ordenaram ao povo dizendo: Quando virdes a arca do concerto do Senhor, vosso Deus, que os sacerdotes levitas a levam, parti vós também do vosso lugar e seguia. Haja, contudo, distância entre vós e ela, como da medida de 2.000 côvados. Então, a gente pode perceber que a distância entre a Arca da Aliança e o povo de Israel eram quase 900 metros, eram quase 1 quilômetro. E assim, no meu entender, essa Arca da Aliança simboliza a presença de Deus, simboliza que no nosso caminho sempre temos que ter a presença de Deus em primeiro lugar, a presença de Deus na nossa frente, porque nós temos que ter a certeza que, como o Lucas falou, que com as nossas forças humanas a gente não vai conseguir. Tem certas situações nas nossas vidas que nós, pelo nosso pensamento, pela nossa inteligência, a gente não vai conseguir. A gente tem que pôr em mente que nós sem o nosso Deus, nós somos pó, nós não somos nada. E com Deus na nossa frente, com Deus nos guiando, a gente tem que ter a certeza que Josué teve. Que ele disse: olhem, a 900 metros de vocês estará a Arca da Aliança. A Arca da Aliança irá representar a presença de Deus. A presença de Deus irá na frente porque ela irá conduzi-los. Ela irá lembrá-los da presença de Deus. Então, a gente tem que ter isso em mente. Uma coisa que eu tiro para a minha vida na prática é que nas nossas situações, nos nossos problemas, sempre Deus, o nosso Pai, tem que estar na frente, conduzindo-nos. E a gente vê, né, que foi mudado, né? Ela, como a Ana Júlia falou, o povo ele estava sendo guiado por nuvem e por coluna de fogo. E agora, né? E não era esse novo povo, né, que estava sendo, tipo assim, já era uma parte da segunda geração, né? Aí, quando Josué veio, ele mudou todo
todo o contexto, né? Ele mudou a forma que ele ia ser guiado. E como a Ana Júlia falou, que a Arca da Aliança, como ela ia na frente, o povo tinha que ver que quem estava guiando eles era Deus. Era uma forma que Deus ia estar, que a pessoa tinha que ver, ter fé, que Deus está à frente deles. E Exatamente. seguir. A gente vê que antes a presença de Deus estava no meio do povo, No né? meio. Ficava no meio. E agora estaria à frente, né? A quase 1 quilômetro, como a Ana Júlia bem falou aí, né? Então, assim, Deus, ele é o Senhor do caminho, né? Então, ele sabia exatamente o que aquele povo precisava, né? E ele já tinha um plano perfeito e exclusivo para realizar a trajetória desse povo, né? Então, por um momento, eles precisaram da arca no centro do acampamento, ou seja, a arca ficava no meio, né? E da nuvem ou da coluna de fogo por 40 anos de caminhada no deserto. Mas nesse instante o povo estava diferente, né? Havia agora outra geração, que era a segunda geração, depois daquela geração que saiu do Egito, né? Que experimentou novas experiências com o Senhor, gerando uma mentalidade diferente, né? Então, assim, eles precisavam de um novo paradigma. Então, os hebreus, eles não teriam... Diga. Pode dizer. Não, diga logo. E é bom assim enfatizar que a Arca da Aliança para o povo de Israel simbolizava a aliança que o Senhor havia feito com eles. Então eu acho que além da Arca da Aliança em si representar a presença de Deus, também representava uma forma dele se lembrar do que o Senhor havia prometido. Que o que o Senhor havia prometido estava se cumprindo logo aos olhos dele. Então a gente pode ver, né? Porque a gente vê que o Jordão, logo em seguida do Jordão, já dava para ver a cidade de Jericó, já dava para ver os seus muros. Então, eu acho assim que quando eles estavam adiante para atravessar o Rio Jordão, ali também seria, quando eles iriam ver a Arca da Aliança, eles iriam se lembrar do que o Senhor havia prometido para eles. Exatamente. Né? Então, os hebreus agora eles não seriam mais peregrinos, né, em terra estranha, mas agora eles teriam sua própria terra, né, eles habitariam não mais em tenda, mas agora eles habitariam em casas, como diz a lição. Né? Então, a arca e tudo que ela representava deveria guiar as suas mentes e corações. A gente observa que a arca ela foi conduzida pelos sacerdotes somente em 3 ocasiões, em 3 oportunidades, que foi nesse período da travessia do Rio Jordão, e quando os dias depois eles circularam a cidade de Jericó, né, que era uma cidade fortificada que tinha suas muralhas, que historicamente falando elas teriam mais de 800 anos que estariam intactas, né, e que agora Deus faria um grande milagre ali, derrubando aquela muralha que era invencível, né? E por terceiro, a última vez que eles carregaram a arca foi quando levaram para o interior do Templo de Salomão, né? Então esses foram os 3 momentos em que a arca foi levada pelos sacerdotes, né? Na travessia do Jordão, na entrada de Jericó e na entrada do Templo de Salomão. E a gente vê... Eram os levitas, né? Só os levitas que poderiam conduzir e tocar a Arca da Aliança. Os levitas não é... Hoje muita gente chama assim de levita. Quem canta é levita. Não, nós não somos descendentes da tribo de Levi. Quem sabe, né? Mas assim, levitas eram aqueles que eram responsáveis pelo sacerdócio, né? Por carregar a arca. Né? Então, esses eram os levitas que eram... tabernáculo também, né? Isso. Então, eram os descendentes de Arão. Né? Arão e os seus descendentes ficaram responsáveis até a geração de Eli. Eli foi o último sacerdote que foi da linhagem de Arão. Né? A partir daí, Deus escolhe Samuel para ser o próximo sacerdote, o próximo profeta. E outra coisa bem interessante, Lucas, que a gente pode ver nesse contexto da questão da Arca da Aliança estar à frente do povo, é que a gente vê, né, que só quem poderia ter acesso à presença de Deus, que no caso seria a Arca da Aliança, seriam os sacerdotes.
E a gente pode levar isso para a vida de Jesus. Quando Jesus veio, não há mais intermediação entre os sacerdotes e o povo. O nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, ele é a nossa intermediação. Por isso que hoje nós temos acesso ao Pai. Porque o Senhor é o nosso sacerdote. A gente pode ver que naquela época, os sacerdotes eram os únicos que poderiam entrar no tabernáculo, eram os únicos que poderiam ter acesso à presença de Deus. E iriam levar para o povo, né? E a gente pode ver que hoje nós temos nosso sumo sacerdote, o nosso único mediador. O nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo, que é o único que faz com que nós tenhamos acesso a Deus. Isso é bem interessante, seja, porque a gente pode dizer que tudo remota a Cristo. Ou seja, havia um véu, né, que separava o homem e o Santo dos Santos. E quando Jesus morre, eu acho muito lindo que a Bíblia diz que o véu do templo se rasga de alto a baixo, no meio. Né? E agora nós temos o livre acesso para entrar no Santo dos Santos, né? O lugar mais santo. Né? Ter acesso a essa presença maravilhosa, que é a presença de Deus. E hoje nós podemos aproveitar dessa presença, né? Glorificar a Deus. Enquanto muitos de nós ainda não temos, vamos dizer que, muito desejo em fazer isso. A gente vê que hoje as pessoas colocam outras coisas como prioridade, né? Mas nós devemos entender que a nossa prioridade deve ser o reino de Deus, né? Porque o próprio Jesus ele fala, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Né? Então, realmente, nós temos que ter mais amor por essa presença, né? Nós temos que ter essa consideração e buscar em Jesus Cristo a nossa fortaleza. Mais uma vez então, aqui, a gente pode já estou me lembrando desse negócio aqui. Cristo é incrível como todas as aplicações que a gente faz ao povo de Israel, quase em todas, ou não todas, podem ser todas remontadas a Cristo, né? Quando eu estava estudando essa lição, eu mesma fiquei bem maravilhada com essa questão que eu acabei de dizer, né? Que naquela época o povo não tinha acesso à Arca da Aliança. O povo não poderia ter uma conversa íntima com Deus como nós temos hoje. Então eu acho que isso é assim algo extraordinário e algo que deve fazer seu coração acelerar, porque hoje nós temos acesso ao nosso Pai. E a gente tem que ter a certeza que o nosso único mediador é o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele quebrou paradigmas porque ele revolucionou toda uma geração e, além disso, ele nos trouxe a salvação, que é um presente que você nunca merecia, mas que você recebeu. Então, eu acho que quando você entende essa mentalidade que você é pecador, de que você não é perfeito, mas que você recebeu um presente que você nunca mereceu, quando você entende isso, sua perspectiva de vida muda. Porque nada mais vai ser supérfluo. Tudo na vida vai fazer com que você aprenda e que você enxergue que o maior presente que você poderia merecer, o Senhor já realizou na cruz do Calvário. Exatamente. Para que nós possamos ter acesso a essa presença, nós precisamos santificar as nossas vidas, né? Nós vemos que dentre todas as ordens que Josué deu àquele povo quando estava agora para atravessar o Jordão, né? Que quando ele diz para juntarem comida, né? Para se prepararem, Josué diz assim: santificai-vos. Nós até comentamos na lição passada, né? Que essa foi a ordem mais importante que Josué deu àquele povo: santificai-vos, né? E aquele povo tinha um dia para se santificar, né? Então, como eu havia falado na lição passada, não se sabe ao certo como se deu essa santificação, se foi por meio de jejum, de oração, de sacrifício, mas aquele povo tinha um dia para santificar, né? E Josué disse: santificai-vos, pois amanhã nosso Deus fará grandes coisas, né? Então, ele deixava claro que nada adiantaria fazer tudo certo sem se apresentar com as vestes de santidade, né? Então, nada... Diga. Não, pode ser, diga. O que eu estava dizendo é só, nada adianta de a gente estar aqui todo bonitinho, adorando a Deus. Assim, às vezes, o Senhor ele conhece as verdadeiras intenções do nosso coração, né? Então, assim,
Às vezes nós estamos aqui apenas ministrando da boca para fora, né? No púlpito ou a uma pessoa, quando Deus sabe realmente das nossas intenções. E é por isso que nós precisamos santificar as nossas vidas, para que nós venhamos ter acesso ao altar de Deus. Diga agora, você dizer. Exatamente. E outra coisa que eu iria falar é que essa questão de santificação, né, que Josué diz, santificai-vos, eu acho assim, no meu entender, que essa santificação que ele estava levando para aquele povo, era porque a gente sabe que um dos problemas que Moisés enfrentou arduamente foi que o povo se lembrava muito do Egito, que o povo tinha muitos ídolos, que eles eram muito idólatras, aqueles deuses que tinham no Egito. Então, eu acho que a santificação, que é uma purificação, que é uma separação, era um aviso ao povo de Israel para que eles deixassem a idolatria. A gente tem que ter isso em mente, que aquele povo de Israel era um povo muito idólatra. Poucas as vezes que eles acreditavam piamente no único Deus. A gente tem que ter isso em mente. Então, Josué sabia desse problema. Então, é por isso que ele fala, santificai-vos. Porque amanhã ele é bem enfático. O nosso Deus estará no meio de vós e fará maravilhas. Então ele queria que o povo se santificasse, ou seja, ele queria que o povo se separasse. O povo esquecesse daquela idolatria, daqueles deuses que não tinham poder nenhum e acreditasse piamente em um único Deus, que seria ele quem iria realizar aquela maravilha, que seria a travessia do Rio Jordão. Então ele é bem enfático em dizer: santificai-vos, separem-se, tirem um tempo para vocês, adorem ao Deus de vocês, que é o único verdadeiro. Então, eu acho que o problema que ele fala da questão da santificação é que naquele tempo existia muita idolatria ainda. Muitos israelitas adoravam a outros deuses. Então, a questão da santificação é que eles esquecessem, que eles apagassem aqueles deuses, aquela idolatria, e adorassem unicamente o Deus de Israel, que era ele que iria fazer aquelas maravilhas, que seria a travessia do Rio Jordão. Ou seja, eles ainda tinham que passar por uma espécie de purificação, né? Para tirar o que ainda tinha, né? O que ligava eles ainda com o Egito. Exatamente. Exatamente, ou seja, essa ordem também visava o caráter de Deus, porque em momento algum na Bíblia se repete 3 vezes seguidamente que Deus é bom ou é justo. Mas lá em Isaías 6:3 diz assim, que ele é santo, santo, santo. Né? Então, justamente por isso. Né? Então, o orgulho, essa citação faz emergir que o orgulho, que é a característica que mais demonstra a essência do caráter de Deus, é a santidade. Então, por isso que lá na Bíblia diz, sede santo, porque eu sou santo. Né? Então, nós temos que santificar as nossas vidas, né? Para que nós possamos ser o mais parecido possível com Jesus. Né? Esse deve ser o nosso alvo, o nosso foco. Tudo que nós formos fazer, nós imaginamos o que Jesus faria numa situação como essa. Né? Qual seria a sua intenção? Entendeu? Então, assim, nós devemos santificar as nossas vidas. É importante destacar que a santificação progressiva sobre a maturidade espiritual não é necessariamente proporcional ao tempo transcorrido, né? Mas sim pela ação contínua de se santificar, né? O pastor Antônio Gilberto, ele dizia, não é pelo tempo que algo se torna limpo, mas é pela ação contínua da limpeza. Ou seja, não é porque eu estou aqui há algum tempo que eu vou ter a minha vida santificada, mas essa santificação, ela ocorre no dia a dia da minha caminhada cristã. Ou seja, todos os dias eu estou em um processo de mudança, em um processo de santificação, de purificação, né, de me tornar o mais parecido possível com Jesus. Né? Então, é isso. Então, ela não é pelo um tempo que você se torna santo, que você se torna limpo. Né? Mas essa pureza, ela se dá de acordo com a sua caminhada. Ela é constante em todos os momentos. Né? Por isso que a Bíblia fala, Lucas, sede santo porque eu sou santo, como Jesus fala, né? A gente tem que entender Exatamente. essa questão de santificação. Santo não é você ser perfeito, não é você fazer boas obras. Ser santo é você ser um povo separado,
É você ter a noção que você está caminhando para uma Canaã celestial e que esse processo irá lhe amadurecer e fazer com que você se pareça cada vez mais parecido com Jesus. Por isso que a Bíblia fala, sede santo porque eu sou santo. Então a gente a cada dia tem que se santificar, tem que se purificar, tem que abandonar esse velho mundo, abandonar o velho eu e se concentrar e se, como é que se fala? Ser mais parecido com Cristo. Exatamente. Então, assim, na Bíblia também diz, né? Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, né? Povo adquirido. Ou seja, ao mesmo tempo em que Deus preparava os hebreus ali para entrar na Terra Prometida, ele também estava santificando eles, né? Ele estava santificando o povo progressivamente, né? Então era uma santificação contínua e não cessava. Ele queria uma nação santa, né? Até porque o povo hebreu, o povo de Israel, era como se fosse uma propriedade particular que Deus usaria para que dali descenderia o Filho de Deus que ele já havia prometido, né? Então, na caminhada da vida, o Senhor deseja que nós amadureçamos em todos os sentidos, especialmente em santidade. Socorrinha está dizendo aí, nós como servos não devemos dizer que de maneira... Me perdi aqui. Que de maneira que nascemos, da maneira que nascemos nós morreremos. Temos que nos santificar mesmo a cada dia. É exatamente isso. A santificação, ela é constante. É um processo contínuo, que não tem fim. Então, a cada dia nós precisamos nos santificar mais. Aquilo que se não me engane, é Paulo que diz, né? Aquele que se santifique mais, né? Aquele que se estude mais. Entendeu? Então, é isso. A santificação, ela é um processo constante. Então, agora nós iremos falar sobre a dificuldade no caminho da bênção. Então, uma coisa era atravessar o Mar Vermelho, né, como se estivessem fugindo de Faraó, né? E outra coisa era agora passar o Jordão e entrar numa terra, numa guerra sangrenta contra dezenas, né, de cidades e estados, aquelas cidades que possuíam seus próprios reis, que eram fortificadas, que eram cidades poderosas, né? Então, uma coisa era atravessar o Mar Vermelho, só para fugir de Faraó e enfrentar o deserto. Outra coisa agora é você passar o Jordão e enfrentar esses exércitos que eram numerosos e bem equipados, né? O irmão Kleber Júnior está entrando aí. Glória a Deus pela sua vida. Pensar, né, Lucas? Antes, quando eles saíram do Egito, eles estavam fugindo, né, do exército de Faraó, e era aquele povo que passou pelo adestramento, né, que ficou lá perdido no deserto e que seus descendentes vieram. Mas mal eles imaginavam, né, que a dificuldade maior viriam, que as grandes batalhas viriam, né, mas aí a gente vale ver que, diferentemente daquele povo que se perdeu no deserto, era um povo que já veio cheio de esperança, né? E rico da graça de Deus. Que ali eles já tiveram um encontro real, né? Assim, em relação a chegar antes do Jordão e começar a ver a Terra Prometida. Exatamente. Então... E Lucas, a gente também pode ver que, assim, se a gente for olhar assim pelo nosso olhar humano, a gente pode botar várias possibilidades, né? Que, por exemplo, se fosse para eles nadarem, atravessar aquele rio, né? A gente pode ter certeza que algumas pessoas conseguiriam, mas crianças, idosos não conseguiriam. Então, a única maneira... Sem contar que eram milhões de pessoas, entendeu? Milhões de pessoas. Cerca de 1 milhão de pessoas. Exatamente. Muita gente. Então, aqui a gente também pensa assim, porque assim, como ele era um povo peregrino, né? Eles com certeza estariam trazendo muita coisa. E naquele tempo não tinha barco. Aí eles teriam que quê? Fazer balsas, né? Tem que fazer barcos, mas ali... Ia ter que ter uma estratégia muito grande, né? Porque fazer uma balsa para todo mundo atravessar. Todo mundo ali também já seria praticamente perda de tempo e ser alvo fácil, né?
os inimigos. Exatamente. Então, era uma oportunidade que exigia muito mais fé, né? Exigia muito mais fé e coragem daquele povo, que era a travessia do Rio Jordão, para poder, depois dali, começar uma batalha, enfrentando essas dezenas de cidades para conquistar essa terra que Deus havia prometido. Sendo que Deus já havia dado a vitória a eles, né? Mas aqueles povos agora precisavam ter fé e coragem. É certo que logicamente, pessoas morreram, né, nessas batalhas. Logicamente, para obter uma batalha, não vai ter todo mundo aqui, todo mundo vai ficar vivo, né? Pode ocorrer? Sim, pode. Né? Mas geralmente tinha perdas, né, para que eles pudessem obter essas vitórias. Mas mesmo E assim, assim, eles teriam... Lucas, a gente... Pode falar. Não, diga. Não, diga, Eu já ia falar termina. outra coisa aqui. Diga. Então tá, a gente pode também ver essa questão que, assim, essa segunda geração que estava no deserto, a gente pode supor que elas não sabiam como batalhar, porque o povo de Israel que estava no deserto, eles não tinham nenhum tipo de treinamento. Vale lembrar que esse povo era um povo escravo. E esses escravos não sabiam lutar. Quem dirá os filhos deles que passaram o tempo todo no deserto? Assim, Todo no deserto. o que a gente supõe é que eles não sabiam batalhar de jeito nenhum, mas eles sabiam que iriam batalhar, que iriam ter que conquistar terras. E essa travessia do Jordão seria, como o irmão Tomás falou, seria um divisor de águas, não só na vida de Josué, mas daquelas pessoas que iriam lutar. Porque eles saberiam que teriam um Deus todo-poderoso à frente deles e que seria capaz de pegar aquelas pessoas que não saberiam lutar e fazer com que vencesse batalhas que, aos nossos olhos humanos, seriam impossíveis de vencer. Então, a travessia do Rio Jordão também pode nos ensinar que seria como que se Deus dissesse, olha, assim como eu tornei algo impossível possível, eu também posso ajudar vocês a batalhar e a ganhar essas batalhas. Então a gente pode ver que Deus, ele usa de estratégias não só para um propósito em si, mas para uma geração ver que o Deus de Israel estava com ele, não só naquelas situações, mas nas situações de batalha, nas situações de vivências que eles iriam passar. Eles poderiam muito bem chegar no Rio Jordão, né? Ver aquele muro de Jericó, que era o que? Muito alto. Ih, já tá acabando o tempo aqui. Era alto, né? Forte. E desistir ali, né? Mas Falta aí, quanto de tempo aí? 1 minuto e 50. 1 minuto e meio. Então E dá assim tempo. mesmo desistir, né? E deixar para lá. E aí cabe lembrar também que aí vem a questão de como o Josué ia se posicionar diante daquele povo que quando ele chegasse ali. Aí, porque assim, ele tinha que passar por uma espécie de provação para que o povo pudesse acreditar nele. Para que ele se tornasse um líder tão bom como foi Moisés, né? Exatamente. Só finalizando aqui essa primeira parte do segundo tópico, né? Os obstáculos, eles fazem parte do caminho, né? Na verdade, eles são caminho. Os obstáculos, eles são caminho. O Senhor permitiu um obstáculo no meio do caminho, é porque, se o Senhor permitiu um obstáculo no meio do caminho, é porque esse é, na realidade, o próprio caminho, né? Então, nós temos que ter essa mentalidade de que os obstáculos, eles são o caminho certo, né? Então, E também, só te cortando aqui, é que esse obstáculo não é somente para testar, também assim, pode-se dizer, testar a fé do povo, como também mostrar àquele povo que Josué foi o seu escolhido, né? Para que a partir dali ele viesse a conduzir o povo depois do Jordão, né? Porque, assim, com certeza Josué deve ter passado por muitos questionamentos. Porque, assim, de um líder e colocar para outro, né? Sem saber uma prova, totalmente, assim, o povo ia ficar desacreditado, né? Aí, lá em Josué 3, no capítulo 7, fala assim, versículo 7, fala assim: então o Senhor disse a Josué:
hoje começarei a engrandecer você aos olhos de todo Israel, para que saiba que como eu estive com Moisés, assim estarei com você, né? Aqui nos mostra, né, que Josué, ele estava passando assim por algum tipo de dúvida em relação ao povo, né? Pessoal, porque assim, a gente sabe que Moisés não ia participar dessa nova jornada, né? E que Moisés veio ali, levou o sacerdote, abençoou ele, né? Mas assim, o povo queria uma prova, né? De certa forma, estava esperando alguma prova de que Josué poderia ser um líder que realmente era guiado por Deus. E a gente viu, né, que na lição passada, em relação às estratégias, né, que Josué teria que tomar. E a gente vê aqui que Deus falou com, com Josué e Josué começou a tomar a frente da liderança, né? Em relação a ter mudado, ter tirado a arca da aliança do meio do povo para, a partir dali, ela conduzir ele durante o percurso no Rio Jordão, né? E a gente pode ver também que, assim, como Deus fala com Josué, a gente pode tirar uma lição muito importante para as nossas vidas, que é a questão da liderança. Ninguém é insubstituível. Assim como o Senhor usou Moisés, ele também usará e usou Josué. E depois de Josué, usou também Otiniel. Depois de Otiniel, ninguém é insubstituível. Muitas pessoas hoje estão muito apegadas à liderança, a pessoas, como se sua fé tivesse baseada naquilo. E a gente não pode ser assim. A nossa fé e a nossa confiança tem que estar alicerçada unicamente em Deus. E a gente tem que saber que ninguém é insubstituível. Como o Lucas falou diversas vezes no domingo passado, né? A obra do Senhor é contínua. Então, se o Senhor está usando nós hoje na nossa geração, daqui a 50 anos, daqui a 100 anos, irá usar também pessoas para abençoar aquela geração. Assim como ele usou Moisés, usou Jacó, usou Josué, ele também está nos usando hoje. Então, a gente pode ver que o Senhor estava com Moisés, mas também estava com Josué. E está com todo aquele que cumpre suas ordenanças. Verdade. E até me lembrei ontem, quem assistiu a nossa live, o Azriel, ele comentou, né, que antes de levantar grandes pessoas, né, vinham grandes, como é que se diz, obstáculos. E aí a gente vê que Josué já se depara, né, com um grande obstáculo, que o primeiro, né, é o obstáculo natural, que vem a ser o Rio Jordão. E mais adiante, assim, do livro de Josué, ele vai começar as suas batalhas. E a gente vê, né, que o povo, só voltando bem aqui na lição número 3, que eu me lembrei, o povo, em relação à liderança, ele queria, né, que fosse um homem temente, né, temente a Deus, e que obedecesse, né, assim, ó, que Josué agradasse a Deus, e que Josué se esforçasse, ou seja, o melhor, e desse o melhor de si. Ele desse o melhor de si. Então, é isso. Então, nós precisamos entender, quando nós temos uma mentalidade de que os obstáculos, eles são o caminho, fazem parte do caminho, né? Então, nós, não, ao invés de entrarmos em crise e desanimarmos, né, a gente fica alegre em meio à dor, né? Pois está diante de uma oportunidade de crescer e manifestar a glória de Deus, né? Então, é isso. Então, cada curva da estrada, subida, descida, parada e caminhada do povo, como aborda a lição, atendem a um plano especial de Deus, pois sempre há um propósito na aprovação. E só para encerrar esse tópico aqui, eu quero dizer, ler uma coisa aqui que a lição traz, que ela diz basicamente assim: o segredo é que Deus, utilizando os desafios, preparou o melhor treinamento do mundo para o seu povo, né? Ele transformou uma multidão de ex-escravos, quando saíram do Egito, que estavam acostumados a olhar para o chão de tanto pisarem em barros e carregarem fardos pesados, e transformou em uma nação que ergueu os olhos para o alto e viveu grandes realizações no plano de Deus. Né? Então é aquilo que a Ana Júlia citou, né? Que na nossa perspectiva aquela nação não sabia fazer nada.
né? Porque era uma geração de escravos, né? Mas Deus transformou aquele povo que estava acostumado a olhar para o chão, de tanto pisar para o barro, né? De tanto deserto que tinha, né? E agora ele pega a segunda geração e transforma em uma geração que olha para o alto e entende e vê grandes realizações no plano de Deus, né? Então, Porque Deus ele quebra qualquer padrão, né? Qualquer padrão humano. O povo podia muito bem pensar que seria igual, eles iam apenas caminhar, né? Vamos caminhar e chegar na Terra. Não, ele muda, né, o padrão de perspectiva do ser humano. A gente que tem exatamente. que ter fé, a gente que tem que nos conduzir na fé, né? Então tem uma mensagem que mandaram aí que eu não consigo ler não, mas complementando aqui, só recapitulando, quem? A nossa Bíblia Socorrinha. Anotou o quê? Verdade, ninguém é insubstituível. É Deus quem capacita e usa. Só temos que ser obedientes a Ele. Deus disse que assim como tinha sido com Moisés, seria com Josué. Sem Deus, não poderemos vencer. Não poderemos vencer. Exatamente. Então é isso. Recapitulando, os obstáculos, eles fazem parte do caminho. Ou para ser mais específico, eles são o próprio caminho. Então, quando tiver obstáculos na nossa caminhada cristã, que nós não venhamos ficar desanimados ou tristes, né? Mas que nós venhamos entender que aquela ali é uma oportunidade de ver a manifestação da glória de Deus, né? Porque o Deus, ele se manifesta quando algo que nós estamos enfrentando se torna impossível para nós mesmos, né? Ou seja, quando está fácil, dá para nós fazermos. Quando está numa situação difícil, ainda dá para nós fazermos. Mas quando chega no impossível, Deus se revela, Deus se manifesta. E Deus, ele entra com providência, né? Então, quando está no impossível, Deus entra com providência, né? Receba essa palavra em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Botando aqui, os israelitas estavam vivendo no tempo da bênção, né? Pois naqueles dias estavam sendo colhidos abundantes frutos em Canaã, né? O povo lá do outro lado já estava colhendo grandes frutos, né? Ou seja, Deus tinha preparado uma farta colheita, tendo em vista que os hebreus comeriam dela. Então, exatamente quando o povo passou a comer do fruto da terra de Canaã, o maná cessou, né? Então, o maná era um milagre diário, né? Mas que agora Josué, quando dá ordem para que aquele povo juntasse comida, visando os dias próximos, né? De guerras e tudo, porque precisavam se manter, porque agora entrariam numa terra farta e Deus cessaria com esse milagre, que era um milagre diário, né? Então, é muito interessante isso, porque agora estariam numa terra farta, não precisariam mais dessa providência de Deus, do maná. Mas eles próprios agora cultivariam a terra e Deus estava preparando essa terra. Era uma forma que eles já iam começar a provar o pão da terra, né? Do que Deus havia prometido a eles. Exatamente. Ou seja, Deus já estava preparando essa terra para quando eles chegassem, né? Ou seja, ali estava no tempo da colheita, né? Então eles atravessaram o Jordão já nesse tempo da colheita. Então Deus é como se Deus já estivesse preparando o banquete para quando o povo de Israel chegasse ali do outro lado, né? Então o Senhor, ele surpreende o seu povo com frequência, né? Enquanto os israelitas se preparavam para atravessar o Jordão, Deus, do outro lado, apontava um faustoso banquete de boas-vindas para os seus filhos, certamente com os mais excelentes frutos da terra, né? Mas além desses frutos, a gente vê que Canaã tinha de tudo, né? Ele tinha praticamente de todos os frutos da terra. Mas o povo de Deus ainda precisava se abster de alguns tipos de comida, né? Afinal, nem tudo que apresenta um bom sabor é saudável, né? Então, trazendo para os nossos dias de hoje, o pecado, né? O pecado é bom, né? O pecado tem um gosto bom, né? Mas a gente sabe que não é saudável para a nossa vida espiritual, né? Somente para satisfazer o desejo carnal, né? E também tem aquelas mensagens motivacionais, aquelas mensagens de prosperidade, né? Que muitas vezes as pessoas preferem ouvi-las do que ouvir a verdadeira mensagem do Evangelho, porque a verdadeira mensagem do Evangelho, ela concentra-se em confrontar o pecado,
né? Então, esse é um alimento espiritual que nós precisamos ter nas nossas vidas, né? Que é pregar esse verdadeiro evangelho, né? Receber essa verdadeira palavra, É os né? coach, Que né? é, Hoje em dia é, chama de tem, coach. é os chamados coaches, né? Nós vemos hoje essas igrejas lotadas, né? De pessoas em busca de uma palavra de ânimo. Eles preferem trabalhar o emocional, né? Do que mostrar Exatamente. realmente o que é. Porque, tipo assim, hoje em dia a gente vê que a humanidade, ela é carente, né? Aí o que é que eles fazem? Eles sabem que para ter, saber lidar com essas pessoas, eles vão diretamente ao emocional, né? Exatamente. Então, é isso. Essas mensagens, elas só buscam o favorecimento do seu ego, né? O crescimento do seu ego. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que confronta o seu pecado, né? Que lhe traz um alimento espiritual e o desejo, e cria um desejo em você de ser transformado, de a cada dia se santificar mais, né? Então, há tempo para todas as coisas. Por essa razão, o cristão deve esperar com paciência no Senhor, né? Então, agora nós iremos entrar no milagre que aconteceu, né? Que nós já estamos falando faz tempo. Várias gente aí comentando aí. O segredo para o sucesso está em Josué 1:8. Eita glória. Josué 1:8 fala, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes, medite nela dia e noite, para que tenhas Dia e de noite. cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Eita glória. Exatamente. Glória a Deus, né? Então que nós possamos meditar, conhecer essa palavra que é a própria revelação de Deus para as nossas vidas, né? Se você quer achar um meio de Deus se revelar a você, não é exatamente por meio de profecias necessariamente, né, ou por meio de pregações, mas você lendo a própria Bíblia, né, você buscando na palavra de Deus, né, E se Deus ele se você revela a realmente você. É como eu falo, a melhor pregação que você pode escutar é aquela pregação que você tem com a Bíblia, só você e a Bíblia e Deus. E outra coisa, você lendo a Bíblia, você conhece realmente quem é Deus, né? Porque, como a gente abordou ontem na live com a Azriel, às vezes nós cristãos não conhecemos quem é o nosso Deus. Porque nós não lemos a Bíblia, porque tudo que a gente sabe a respeito de Deus está na Bíblia. Então, a gente lendo a Bíblia, a gente não só vai mudar de perspectiva e mudar de vida, mas como realmente vamos conhecer o nosso Deus. Exatamente. Então, é isso. Então, se você deseja que Deus se revele a você, que Deus fale com você, não busque apenas profecias ou palavras motivacionais, né? Mas leia a Bíblia, porque eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração, né? Então, a Bíblia é a própria revelação de Deus para as nossas vidas. Deus ele se revela à medida que nós o conhecemos, né? Que nós temos esse desejo de o conhecer. E nós o conhecemos através das Escrituras. Né? Então, falando agora do milagre, né? O milagre de quando o povo passou o Rio Jordão a seco, né? A gente vê que esse milagre se deu ao fato de quando os pés dos sacerdotes que levavam a arca tocaram nas águas, né? E Deus começou ali, a partir daquele momento, realizar esse milagre, mas não como a travessia do Mar Vermelho, né? Como nós já falamos, em que foi aberto um caminho no mar, no meio do Mar Vermelho, né? E foi aberto um paredão de um lado e de outro, né? Então fazia-se 2 muros, né, no Mar Vermelho. E Deus ele é extremamente criativo, né? Então ele apresentou soluções distintas com 2 problemas semelhantes, né? Que era o Mar Vermelho. Como eu falei antes, Deus ele quebra todo o padrão humano, né? Todo o padrão que o ser humano, a perspectiva que o ser humano tem, ele quebra. Porque para tirar, né? De forma para tirar o ser humano de uma coisa monótona. Exatamente, é assim. Deus pega esses 2 problemas que eram semelhantes, né? Que era a travessia do Mar Vermelho e agora a travessia do Jordão, e cria estratégias, soluções distintas. Né? A gente vê que na travessia do Mar Vermelho, Deus faz como soprar um vento,
né? E essas águas criam meio que dois paredões. E o povo atravessa a seca. Né? No caso da travessia do Jordão, Deus cria uma enorme represa de água, né? No curso do rio. Ou seja, as águas elas começaram a formar uma represa de um lado, enquanto o outro lado ia secando e descendo no rio. Continuava descendo. Então foi só de um lado, né? E aquele povo atravessou a seco. E a gente vê ali que aquele povo, que os sacerdotes que carregavam a arca já a quase 1 quilômetro de distância daquele povo, eles pararam no meio do Jordão. Mas antes disso, faz lembrar a criatividade de Deus, né, em remover obstáculos. Porque esse era um obstáculo na vida daquele povo. Né, e após eles se santificarem, né, eles veriam agora a manifestação da glória de Deus através desse milagre. Era uma geração que não tinha participado da travessia do Mar Vermelho. Né? Era a segunda geração agora que Deus tinha levantado, porque toda aquela primeira geração, ela morreu no deserto. Né? E agora só quem entraria na Terra Prometida eram os componentes daquela segunda geração, exceto Josué e Caleb, né? Que haviam permanecido vivos e homens aos quais Deus permitiu que entrassem nessa terra. Né? Então, há situações em que ele intervém de maneira abrupta, como foi no Mar Vermelho. Né? E em outros momentos, como aqui, o Senhor age paulatinamente. O resultado do obstáculo é o milagre. Né? O resultado do obstáculo é o milagre. Então, isso que nós devemos ter em mente. Falando, a Ana Júlia quer complementar com alguma coisa, Lucas Neves? Não é exatamente isso daí mesmo. É que o mesmo problema, como você falou, né? Deus usa perspectivas diferentes, como o Lucas falou. Deus, ele quebra todo o padrão humano, às vezes para tirar a gente do monoteísmo, mas também para mostrar que ele é Deus. Que não é como a gente quer, não é como a gente imagina, né? A gente pode aplicar muito bem isso às nossas vontades, aos nossos desejos. Que tudo que a gente for fazer, a gente tem que botar a vontade de Deus, porque nós sabemos que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E assim como o povo de Israel fez, de botar a presença de Deus, de botar Deus na sua frente, que a gente possa fazer isso. E saber que com o nosso olhar, muitos problemas não serão possíveis de se solucionar, mas com Deus na nossa frente e Deus nos capacitando, a gente pode ter a certeza que as soluções irão aparecer facilmente. E cabe, Exatamente. cabe também falar, né, que em relação aos milagres, né, naquela época, as pessoas, né, sem ser o povo de Israel, acreditavam em vários deuses. Por isso que Deus faz diferentes milagres, diferentes coisas, muda totalmente, né? Muda totalmente as estratégias para mostrar que um Deus, que é o nosso único Deus, ele que faz todas as coisas. Porque antes o pessoal, né, eles acreditavam em Deus do vinho, Deus da guerra, Deus não sei de quê, Deus do tijolo, Deus do barro, Deus da água, Deus, né? Aí é isso que Deus também nos mostra, né? Que ele é o Deus de todas as coisas. Exatamente. Então, assim, como a Socorrinha aí citou. O meu problema pode ser parecido com o problema do meu irmão. Mas Deus, ele vai criar soluções distintas. É ele quem vai me dar a estratégia para vencer. Né? Então, que nós possamos entender isso. Que por mais difícil que seja a situação, se o problema for semelhante ao do nosso próximo, né, Deus sempre tem uma solução, seja ela qual for. Basta apenas nós confiarmos e buscarmos em Deus essa solução. Né? Glória a Deus. E agora nós iremos falar sobre o memorial. Né? O memorial de Deus, que foi levantado ali tanto no meio do Rio Jordão, quanto depois da travessia. Né? Memoriais são pontos destacados na trajetória da vida, os quais, por isso, devem ser frequentemente lembrados, celebrados, diferentemente de outros fatos, né? Os quais, embora sejam dignos da nossa gratidão, os outros fatos pequenos, não é necessário se constituir memoriais. Por exemplo, não era preciso realizar um culto de ação de graça
cotidianamente pelo maná que Deus mandava, né, diariamente. Então, aquele povo não ia fazer um culto de ação de graça todo dia por causa do maná que descia do céu, né? Então, era um milagre que acontecia todo dia que não seria necessário esse memorial. Então, e o Senhor falou a Josué que erigisse um memorial com pedras retiradas do rio em Gilgal, né, para que no futuro, quando os filhos dos hebreus perguntassem o que significavam aquelas pedras, né, e eles narrassem essa história da travessia do Jordão para a manifestação da glória de Deus, né, na vida daquela geração. Vale dizer também que assim como Deus já havia falado para Josué, que era para ele que a partir do outro dia, né, que ele ia fazer grande milagre, que ele também falou com Josué, né, que era para ele escolher 12 homens, um de cada tribo para ajudar, né, a levantar esse memorial. Foi a partir ali, né, que o momento, né, que a arca ela para, né, no meio do rio, e os escolhidos, né, vão pegar as pedras. Eles colocam as pedras no local em que os sacerdotes pararam com a arca, né? Então diante Quer falar alguma coisa? Não, pode continuar. Então, isso serviria para que as nações, as gerações futuras, né, se desse a conhecer desses milagres que Deus havia realizado na vida deles, né? E daqui dessa determinação de Deus para que eles juntassem, fizessem esse memorial, né, nós podemos tirar duas lições. A primeira é que os feitos extraordinários de Deus, eles não devem ser esquecidos, né? Então, todas as grandes coisas que Deus faz nas nossas vidas, elas não devem ser esquecidas. Nós devemos fazer cultos em ações de graças, né? Nós devemos, por exemplo, nós, por exemplo, que somos jovens ainda, futuramente nas próximas gerações nós podemos falar de coisas que Deus fez nas nossas vidas, né? Mas que nós devemos deixar esse memorial para que possa se dar a conhecer a ele, né? E a segunda lição, quer dizer alguma coisa? Não, pode permitir o raciocínio. Mas se for referente à primeira lição, pode dizer logo. Não, é que essa questão, né, deles fazerem um memorial é para eles se lembrarem do milagre que ocorreu naquela época. E hoje, muitas vezes, Deus realiza diversas coisas nas nossas vidas. E a gente só quer mais e não consegue ver o agir de Deus nas nossas vidas. Então, a gente tem que parar de querer sempre mais e agradecer pelo que Deus tem feito. Porque Ele sabe o que é melhor para nós. Não é o nosso querer, é a vontade dEle. Nas nossas orações, nós sempre temos que pedir: Senhor, que a Tua vontade seja feita. Porque, como eu já falei e vou repetir, a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. E que nós possamos não nos esquecer do que o Senhor já fez em nossas vidas. Porque o que o Senhor já fez é um verdadeiro milagre. Então, que a gente que a gente possa não esquecer-se disso. Exatamente. Então, é aquilo que a Bíblia também diz, né? Que Deus realiza em nós tanto querer como efetuar, né? E nós devemos gravar isso nas tábuas do nosso coração, esses milagres que Deus realiza nas nossas vidas. De alguma forma, erigir um memorial para Deus, né? Como, por exemplo, eu gosto de citar quando eu digo que Deus deixou as marcas na minha vida no dia do meu acidente, né? Em 2010, eu lembro até a data certinho, dia 15 de dezembro de 2010. Né? Eu sofri um acidente e eu passei algumas horas em coma, né? Lá deitado no asfalto. Eu desmaiei na hora, né? E aí, quando eu acordei, eu achei que eu estava na minha cama, dormindo. É incrível isso, eu conto assim, na maior, assim, como é que eu digo? Inocência, assim, né? Entendeu? Dizer assim, quando eu acordei, eu pensei que eu estava na minha cama dormindo, eu me espreguicei, só que quando eu me espreguicei, eu não consegui me mover, porque eu percebi que eu estava numa maca, né? Todo amarrado. E aí quando eu acordei, minha tia estava em cima de mim, batendo na minha cara. E aí, como eu pensei que eu estava dormindo, eu disse assim: benção, tia. Pedi a benção, né?
E assim, e Deus deixou uma marca em mim, aqui na minha cabeça, que até hoje eu faço a questão de mostrar para quem quiser ver, entendeu? Porque assim, Eu era menino foi. maligno, eu era menino maligno ainda. Pois é, não era marino, não, foi um acidente. E assim, eu quase morri, entendeu? Mas Deus me livrou, me livrou das garras das mortes para ser quem eu sou hoje, entendeu? Hoje eu sirvo a Deus, hoje eu correspondo a esse amor que foi derramado ali na cruz por mim, né? Então hoje eu entendo que Deus ele tinha um plano na minha vida naquele tempo, né? E ele não permitiu que eu morresse, até porque eu ainda era criança, né? E hoje eu consigo ver as maravilhas que Deus faz na minha vida, né? E que ele ainda há de fazer, né? E isso são marcas que ficou, né? E eu tenho certeza que tudo é para a glória de Deus. Então, até hoje eu louvo ao Senhor por ter me tirado de onde eu estava, né? Eu não era alguém que talvez se hoje eu estivesse no mundo, talvez eu era um cara que já estivesse no mundo do crime, né? E aí me acabando de todas as formas, né? Mas que Deus me resgatou, né? E eu quero dizer que Ele pode resgatar também a você que está nos assistindo, né? Seja qual for a sua situação, Deus ele pode te resgatar, Ele pode deixar marcas em você para que você se lembre de onde Ele o tirou, né? E aonde Ele vai o colocar, né? Então é isso. Então Jesus ele morreu por cada um de nós. Né? Então, quando nós entendemos isso, quando nós entendemos a obra redentora do Calvário, né, nós passamos a corresponder a esse amor que não é compreendido, mas que nós aceitamos, porque nós entendemos que é o mais perfeito amor que foi derramado ali na cruz. Né? Graças a Deus. E a O segunda segundo, lição que eu estava falando... Hã? o segundo subtópico, vai falar. Ah, não, a segunda lição que eu disse da primeira, né, que é os feitos extraordinários de Deus não devem ser esquecidos. E as marcas deixadas pelo caminho são testemunhas às gerações futuras dos milagres do Senhor. Né? Como nós havíamos falado, que nós devemos fazer conhecer às gerações futuras daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas, nos nossos tempos, né? Dos grandes milagres realizados. Talvez hoje nós não vemos assim tantas pessoas serem curadas como naquele tempo de Jesus, como um cego ver, né? Ou um coxo andar, né? Ou um paralítico levantar. Hoje nós não vemos, e às vezes nós nos perguntamos, né? Mas, Senhor, por que nós não vemos esses milagres mais serem realizados hoje? Né? Mas, na verdade, é porque nós não cremos como nós verdadeiramente deveríamos crer. Né? Porque talvez se nós crêssemos, assim como aquela igreja de Atos, que era uma igreja que estava nascendo, que estava aprendendo a dar os seus primeiros passos, cria, nós realmente estaríamos revestidos com esse poder, vendo esses milagres acontecer. Então é necessário que nós tenhamos fé, né? Que Deus ele pode realizar tudo em todo. Eu acredito que pelo fato de hoje, como diz o pessoal, as coisas serem mais fáceis, né? A, a, a pessoa ela se acomoda demais e não esquece de realmente procurar Deus, né? É como tu falou, naquele tempo estava nascendo a igreja, né? A igreja já estava nascendo e aquele povo tinha sede de conhecer mesmo a Deus. Hoje em dia a gente vê que a pessoa ela adormeceu, né? Em relação a isso. Ela não quer mais sair da sua zona de conforto, não quer mais procurar a Deus, não quer buscar a Deus, esquece de ter aquele seu momento íntimo, né? Escolhe, como é que se diz, como é que eu posso abordar aqui? Escolhe se ocupar demais com as coisas do mundo, com as distrações que tem, e esquecem de tirar pelo menos meia hora, uma hora para Deus. Então, porque o ser humano ele se acomodou muito. Ele está na hora, assim, acho que já está passando da hora do ser humano acordar, abrir seus olhos. Como eu falei aqui, foi preciso Deus parar o mundo inteiro, né? Que é o que está acontecendo agora, para o ser humano começar a se acordar, a olhar, abrir os olhos e olhar que ele ainda é Deus. Exatamente. Então, para encerrar esse primeiro tópico, eu só gostaria de dizer o seguinte: na vida do crente, o lugar da impossibilidade é o lugar da vitória.
Entendeu? Então, aquilo que é impossível para você é onde Deus vai realizar um grande milagre na sua vida. Né? Então, que você possa crer nisso. Então, Deus mandou que eles tomassem as pedras no meio do Jordão, né? E o Senhor estava humilhando as impossibilidades, erguendo ali um memorial que contaria aquele milagre a quem passasse ali em Gilgal. Né? Então, quem passasse ali naquele local iria ver aquele memorial feito daquele grande milagre que Deus havia realizado. Então, creia nisso, meu irmão, que na vida do crente, o lugar da impossibilidade é o lugar da vitória. Então, aquilo que é impossível para você é possível para Deus. Glórias a Ele. E o segundo Devíamos falar agora. tópico, né, ele vai abordar a questão do memorial de Josué, né? Que não foi feito só um memorial, mas sim dois. O primeiro, né, foi feito pelas tribos, né, por cada um da tribo que foi escolhida. E o segundo foi feito por Josué, né? E ele fala que não se sabe quando, mas tempos depois, aquelas pedras em que Josué fez o seu memorial dentro do rio continuavam intactas, né? Então a gente pode ver Deus, porque numa correnteza de um rio, pedras se firmarem durante muito tempo, a gente pode ver que é realmente Deus que faz isso, porque em um rio que a correnteza é bem rasa, bem pouquinha, as pedras não se seguram. Imagine num Jordão desse, bem no meio, né? Onde a correnteza era muito forte. A gente vê aqui até aquele ditado popular, né? Que o pessoal fala: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura, né? E a gente vê que todo o caminho da água, que a água faz, ela vai, como é que se diz? Furando, né? Aumentando, de certa forma. E a gente vê que o Jordão é um rio que a correnteza sempre está descendo, né? Aí, e a gente vê que Deus, ele colocou lá e firmou lá, né, o seu memorial. Exatamente. Né? Então, o milagre foi tremendo não só pelo fato do rio ter deixado de correr, né, mas também pelo o fato dos pés dos sacerdotes estacionarem em pedras soltas, né, que estavam ali, porque essas pedras não eram vistas porque a água era barrenta. Né? Então, isso foi um grande milagre também. Então, o Senhor preparou um lugar para que a sua vontade ficasse estabelecida. Né? Então, noutra banda, aqueles dois montes de pedra, aquele que estava dentro do leito do rio e aquele que estava do outro lado do rio, testemunhavam que as 12 tribos estavam unidas e entrariam em Canaã juntas em um mesmo ideal, né? Em um mesmo alvo. Então, isso traz também uma lição para as nossas vidas, para que nós possamos alcançar esses ideais. Nós devemos estar em comunhão, né? Nós devemos estar buscando um mesmo propósito, né? Porque nós cremos que Deus, que em Cristo nós já somos mais do que vencedores, né? Então que nós possamos buscar juntos alcançar esse alvo, porque o nosso alvo hoje é Cristo, né? O nosso alvo é o céu, é Cristo, e nós devemos caminhar a cada dia em santidade, buscando alcançar esse ideal, esse alvo, né? A Raquel entrou, um beijo para vocês. Muitas saudades. Glória a Deus. Raquel Lima. E aqui no terceiro tópico, né, que fala sobre os propósitos dos memoriais, né? Josué explicou que as gerações futuras, por meio dos memoriais, deveriam saber o que Deus fez no passado. Ou seja, eles foram feitos para a glória de Deus e nunca para a glória do homem. Né? Para concluir, o líder, depois de mencionar o Deus que abriu o Mar Vermelho como sendo o mesmo que deu a passagem pelo Jordão, ele informou que aqueles monumentos serviriam também para amedrontar os inimigos. O que aconteceu rapidamente, né? Que a gente vê que, como a própria Raabe fala, né? Que o Senhor já havia entregue aquele lugar para eles, né? Já havia dado a eles por herança, né? E que agora todos os inimigos deles estavam desmaiando aos seus pés, né? Então, aquele povo conhecia
os grandes feitos de Israel e do seu Deus, né? E agora estavam amedrontados, apesar de terem uma muralha muito fortificada, né? E tantas outras cidades, né, que tinham suas fortalezas e que de uma hora para outra começaram a ter medo dos hebreus, porque viam que o Deus de Israel era um Deus poderoso, né? E é um Deus poderoso. Querem complementar com alguma coisa Eu espero só sobre o complementar, mas falando assim, Deus aceita os memoriais que partem de um coração puro e que se tem como objetivo expressar gratidão. Finalizo só. Glória a Deus, né? Que não adianta de nada, assim, o que eu entendo nessa frase que o Lucas acabou de ler é que não adianta Deus realizar os milagres e a gente fazer um memorial, sendo que a gente não está fazendo aquilo de coração, entendeu? Então, tudo que nós formos fazer, temos que fazer de coração e com o coração agradecido a Deus, né? Porque tudo que o Senhor faz nas nossas vidas é para o nosso bem. Foi como a gente falou ontem, Deus é bom. Deus, o tempo todo, Ele é bom. Então, tudo que acontece nas nossas vidas é por permissão dEle e também o que acontece ser uma forma de gratidão a esses memoriais e que esse memorial possa se considerar principalmente no seu coração. Porque estando no seu coração, você nunca irá esquecer disso. O que não acontece hoje, né? Porque muitas pessoas, como a gente já havia dito, as pessoas esquecem do que Deus faz, só querem mais. Que nós possamos não esquecer do que Deus já fez em nossas vidas. Exatamente. Então, nós estamos encerrando essa lição, né? E com grandes aprendizados, né? Nós aprendemos aqui que os obstáculos, eles fazem parte da nossa caminhada cristã. Eles devem ser propulsores para o nosso desenvolvimento espiritual, né? E também o nosso desenvolvimento pessoal, né? E esses obstáculos, eles são o próprio caminho. Então, que nós não venhamos ficarmos tristes, desanimados quando nós nos depararmos com um obstáculo como esse, né? Seja ele natural, seja espiritual, seja financeiro, sentimental, né? Mas que nós possamos nos dar a oportunidade de vermos a manifestação da glória de Deus, que nós possamos nos alegrar em Cristo através desses obstáculos, né? Porque nós sabemos que quando chega no impossível, Ele se revela, Ele entra com providência, né, nas nossas vidas. O nosso Deus, Ele é maravilhoso. Nós sabemos também que a santidade que foi a principal ordem de Josué para aquele povo antes de atravessar o Jordão, ela deve estar frequente nas nossas vidas, né? Porque a santidade, ela é constante, né? Nós estamos em um processo de mudança todos os dias na nossa caminhada espiritual, nós estamos mudando, nós estamos nos santificando, nós estamos sendo purificados. E tudo isso através da palavra de Deus, através desse alimento espiritual, através dessa live que você tem nos acompanhado, né? Esse é um momento de edificação espiritual, né? Para que nós possamos ter mais um conhecimento sobre a Bíblia, sobre os grandes feitos de Deus. Nós queremos agradecer a participação de todos vocês que, de algum modo, contribuíram aqui, citando algumas notas aí, irmão Tomás, a nossa professora Socorrinha, a todos quanto acompanharam essa live, né? Eu tenho certeza que você foi edificado. Nós disponibilizaremos essa live no YouTube, no nosso canal do YouTube. Você que ainda não é inscrito, se inscreva, a Depiripiri, ative o sininho das notificações, porque eu tenho certeza que você será edificado através desses conteúdos, né? E eu quero aproveitar também a oportunidade. Daqui a pouco, às 18h30, nós estaremos aqui com o culto de jovens, né? A nossa líder Socorrinha está aí, ela pode confirmar também, né? Que daqui a pouco nós estaremos aqui em um culto online, culto de jovens. Você que é jovem, junta aí sua família, junta a galera aí no sofá, liga no YouTube, a televisão no YouTube e acompanhe este culto, porque eu tenho certeza que você será edificado. O irmão José Carvalho estará aqui ministrando. E o tema do nosso culto hoje é
como está o seu tempo com Deus? Jovem, como está o seu tempo com Deus? Ainda mais nesse momento de crise, né? Como é que está o seu tempo com Deus? Então, eu tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Esperamos vocês até lá, às 18h30, pontualmente, como diz a Socorrinha aí. Né? Glória a Deus, Nós né? estamos... Como o Lucas falou, né? A gente quer agradecer a todos que assistiram a nossa live, né? Que você possa ter sido edificado, né? E saber que, assim como Josué, aquele rio Jordão era impossível aos olhos daquele povo, que às vezes nossas vidas vão ter problemas que aos nossos olhos vão parecer impossível, mas que a mão de Deus estará sobre a nossa vida.